Boa noite a todos que estão nos prestigiando nesse primeiro encontro capixaba da mulher judoca. Nessa noite teremos a participação de mulheres que, ao longo da história, têm contribuído com o judô do nosso estado. E para fazer a abertura, convidamos o Dr. Márcio de Oliveira Almeida, nosso presidente da Federação Espírito Santense de Judô. Muito bem-vindos. Boa noite, Ana. Boa noite, amigas, né? Tem mais amigas, deve ter alguma amiga infiltrada aí, mas boa noite, amigas. Primeiro, assim, parabenizar vocês pelo movimento, vocês todas mulheres, coordenadas pela você, por vocês que estão ajudando, você, Ana, Rosana, todas as mulheres, Saile, Joana, todo mundo que eu vi participando aí, não dá para citar o nome de todas, mas esse é um projeto muito bacana, que resgata um pouco da história do judô feminino no Espírito Santo. Nós estamos diante aí de ícones do judô capixaba, do judô feminino do Espírito Santo, e trazer esse projeto, valorizar a mulher no esporte, é muito importante para a nossa federação, que vem buscando, nesse período de pandemia, estar em atividades, para que o judô não seja esquecido, o esporte que a gente tanto ama. Criamos essa plataforma pelo Zoom, que o Valcleide, que eu agradeço mais uma vez, nos ajuda fazendo a gestão dessa plataforma, para que eventos possam ser disponibilizados pelo judô capixaba. Eu estou muito feliz com vários projetos que a gente tem desenvolvido. Eu tenho uma característica muito grande na minha gestão de delegar. Eu tenho delegado muito as pessoas no veterano, nas competições como um todo, no feminino, e o resultado tem sido muito bacana, que todos são muito envolvidos e todos são muito apaixonados por esse esporte. Então, um beijo a vocês todas, que a gente tenha um belo evento. Eu vou me dividir com um evento aqui, um evento da Unimed que eu tenho ao mesmo tempo, participando dos dois, mas muito feliz por tudo que vocês têm feito em prol do nosso judô. Grande abraço. Aliás, Ana, você está uma apresentadora do TV Globo, está uma gata aí, viu? Obrigada, Sensei. Bondade. Bom, para brilhantar essa noite, além de mulheres ilustres, nós também temos convidados como o Sensei Boris. Buenas noches, Sensei. Boris é presidente da Federação de Santa Cruz e membro da Comissão de Graus da Bolívia. E, para dar prosseguimento à nossa noite, vamos chamar ela, a nossa coordenadora do Judô Feminino do Espírito Santo, a Sensei Fabiana Tebaldi de Aguiar. Ela é a nossa coordenadora e ela está com a palavra. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a federação, na pessoa do presidente, Dr. Márcio Almeida, pela iniciativa desse projeto. Tá? Meu nome, para quem não me conhece, sou Fabiano Tebaldi Aguiar, sou faixa preta, quarto dan, árbitra internacional. Eu passei já por quase todos os itens, né, que a gente tem no judô. Fui atleta, fui técnica e hoje eu sou árbitra e coordenadora do judô feminino. Como é que surgiu esse interesse de criar o judô feminino? Foi um contato que a sensei Alessandra fez comigo e a gente poder resgatar um pouco a história do judô feminino do Espírito Santo. Porque quando eu parei de ser técnica, ficou um tempo bem defasado que a gente não teve um resgate na parte técnica das meninas. E conversando com a Alessandra, ela falou: ô, sensei, por que a gente não forma um grupo para a gente resgatar o pessoal da antiga, o pessoal atual e as meninas que vão vir na frente? E é esse o projeto que a gente está fazendo agora. Muito bem. Obrigada por sua fala, Sensei Fabiana. E como a Sensei já falou, nós temos também, como idealizadora do projeto, a Sensei Alessandra Bittencourt. Para alguns, ela não é muito conhecida aqui no estado, mas ela agora é nossa técnica. E ela morou muitos anos no Rio, fez uma carreira brilhante como judoca no Rio e agora veio nos proporcionar o seu conhecimento. Com a palavra, a Sensei Alessandra Bittencourt. Obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Federação do Judô do Espírito Santo pelo apoio, né, pela oportunidade
de realizar esse nosso primeiro encontro capixaba, né, da mulher judoca. E a todos assim, os envolvidos, né, que de alguma forma colaboraram para que esse encontro fosse possível. Acabo me emocionando, mas para mim é uma honra fazer parte dessa equipe de mulheres que marcaram e ainda contribuem para a história do judô feminino capixaba. E foi pensando nessas mulheres que surgiu, né, como a Sensei Fabiana falou, que surgiu a ideia de formar esse grupo para que essas mulheres pudessem contar a história delas, né, e resgatar a história do judô feminino capixaba e fazer uso dessa história para contribuir com o desenvolvimento do retorno das nossas judocas aos tatames, né? E, assim, e através dessa união, dessas experiências, né, e da ação de cada uma, né, das participantes, e com o apoio da federação, é que teremos a sinergência necessária para que o nosso objetivo seja alcançado. E, quem sabe, levar as nossas judocas, né, ter um maior número de representatividade, competitividade com as meninas do nosso estado, não só o crescimento não só regional, nacional, que sabe também internacional. Então, estamos aqui justamente para apoiar essas meninas e falar um pouco dessa história maravilhosa dessas guerreiras aqui, dessas judocas da história, né, do nosso judô capixaba, saber um pouco mais dessas mulheres guerreiras, né? Muito obrigada por essa oportunidade. Sensei Alessandra, conta para nós um pouquinho da sua carreira, dos seus enfrentamentos e o que você espera de nós capixabas? Então, como eu falo assim, eu sou da década de 80, né, 90, e assim, durante muito tempo a gente sabe que antigamente a gente encontrava um pouco de dificuldade dentro do esporte pelo fato das condições mesmo. Eu, graças a Deus, eu tive uma grande oportunidade de participar, por isso que eu falo para as meninas, foquem, às vezes a gente fica falando assim, não, brasileiro, mas foquem nos jogos escolares, porque às vezes os jogos escolares é que abrem as portas para grandes oportunidades, né? E foi através do JEBS, que meu primeiro JEBS, eu tinha 14, 15 anos, eu me consagrei campeã e fui convidada pelo técnico do Flamengo para poder participar, fazer parte da equipe do judô feminino do Flamengo. Então, desde então, foram campeonatos, né? A gente fala que vida de atleta, a gente estava até brincando, aquele friozinho na barriga, bater peso, competição, viagens. Então, assim, durante um bom tempo eu participei de várias competições e os treinamentos eram, a gente brinca porque eu morava na zona oeste do Rio de Janeiro, para quem não conhece, e treinava na zona sul. Então, mais ou menos que é como se fosse daqui até Aracruz, né? A gente, em termos de tempos, né? E isso era de segunda a sexta. Eu saía de casa por volta de 1h da tarde e só retornava meia-noite. Isso todos os dias. E para quem pensa que nas férias, né, de julho, férias de início de ano, a gente tinha férias, não, era a época que a gente mais treinava. E foram muitos, né, encontros com as meninas, fiz várias amizades, e digo que dentro do judô eu encontrei uma grande família. É uma grande família que até hoje a gente tem essa amizade, né? Amizade de mais de 30 anos. E que uma apoia a outra. Inclusive, nós temos uma grande judoca aqui entre nós, Gabriela Souza, que ela vamos bem falar, me deu um puxão de orelha, falou assim, não, você vai fazer isso, você vai, né, confiando dentro do meu judô para retornar, né, ao tatame. Então, assim, a família, o apoio da família é fundamental, né? Hoje em dia a gente fala que a mulher às vezes acaba afastando, porque depois que casa, vai ter filho, sai, mas dentro da família a gente encontra esse apoio
Graças a Deus eu tenho esse apoio em casa e apoio dessas amizades. E hoje, eu sempre falei que sempre defendi eu sou uma paulista que defendia com unhas e dentes o judô do Rio de Janeiro, e hoje eu posso me considerar uma capixaba de coração, que tem a honra de poder estar aqui com vocês, defendendo com unhas e dentes o judô aqui feminino do Espírito Santo, né? Que maravilha. Obrigada, Cecília Alessandra. Como podem ver, nós temos figuras aqui ilustres. Nós somos no primeiro encontro e ele é formado por mulheres guerreiras. E dando continuidade ao nosso encontro, vamos conhecer a história de cada um. Vamos fazer a nossa abertura, fazer a nossa contextualização de toda essa trajetória. E para isso vamos convidar ninguém mais, ninguém menos que Sensei Rosana de Barros. Com a palavra, Sensei. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ana, obrigada. Boa noite a todos, meninas em especial. Como agradecer nunca é demais, eu quero agradecer e parabenizar a federação na pessoa do Valcleide, que se esforçou e se empenhou muito para que esse evento estivesse acontecendo aqui hoje, né? Eu tenho notado que nós estamos vivendo um momento muito propício para o judô feminino. Por quê? Porque a CBJ vem olhando para o judô feminino de uma forma mais atenciosa, mais carinhosa. Inicialmente, enquanto competidoras, né? E os resultados já estão aparecendo. E aí, nessa pandemia, acho que ficou muito claro o espaço, a atenção para a arbitragem feminina, né? E também para a gestão feminina dentro do judô. E aí, nesse momento, eu até quero destacar o trabalho da Tiara, que é uma capixaba, que faz um trabalho lindo, né? Muito bacana mesmo dentro da CBJ. E, é claro, em consonância com isso, a federação não poderia ficar de fora, né? E aí promoveu, né, a criação da coordenação feminina e também do judô veteranos, né? E que tem uma mulher à frente, como coordenadora e como representante nacional. Então, diante desse cenário, só tenho a dizer o seguinte, bora aproveitar, meninas. Eu tenho aí uma tarefa, né, de estar falando um pouco da história, né? É claro que eu não vou falar de todo mundo, né? O objetivo é cada um falar um pouquinho de si, e falar de si é sempre muito complicado, né? Mas vamos lá. Eu sempre comento que as nossas histórias, elas servem como inspiração para as meninas que estão chegando, porque não é falácia, é fato, né? Nós conseguimos, nós alcançamos, nós abrimos espaço. Nós podemos dizer, de fato, nós chegamos lá, e vocês podem fazer isso. Então, vamos lá. Eu sou Rosana de Barros, né? Eu componho o quadro de atletas e senseis do Judô Clube Nippon, né, na tentativa de dar continuidade ao trabalho do meu amado sensei José de Barros. Eu iniciei o judô, gente, lá no meados da década de 70. E aí vem o primeiro detalhe, né? Quando eu comecei, eu tinha de 8 para 9 anos, e eu só pude fazer judô durante alguns meses, porque na época só tinha eu e uma outra menina fazendo judô. Como a menina não quis continuar, o meu pai, meu sensei, também não permitiu que eu continuasse. Beleza. Posteriormente, quando eu já tinha lá os meus 12 anos, 3 irmãs apareceram na academia querendo fazer judô, mas queriam companhia. E foi aí que eu retornei ao judô. Claro que passou o tempo, muitas meninas entraram, o judô feminino começou a tomar corpo, né? E aí, em 1982, acontece a primeira competição feminina aqui no nosso estado. A primeira seletiva, a primeira representação feminina para um campeonato brasileiro regional. Eu comento sempre que, além de ser o primeiro ano, foi um ano muito, assim, bonito, muito próspero, porque foi o primeiro ano, nós conseguimos montar uma seleção quase que completa, faltava apenas uma categoria, fomos para o Brasileiro Regional, conquistamos a primeira medalha de ouro regional no feminino, e com isso a vaga para participar do Campeonato Brasileiro, né? E aí veio junto a terceira medalha a primeira medalha, né, num brasileiro que foi o terceiro colocado. Então, assim, nós começamos com o pé direito.
E assim nós continuamos em frente, né? 83, 84, as equipes crescendo, as meninas participando mais. E aí eu gosto de sempre comentar que nessa época, gente, a classe do feminino, ela era uma só. Não existia a classe dividida por idade como é hoje. Acima de 15 anos, todo mundo participava junto. Então, eu, com 14 para 15 anos, comecei a participar das competições, junto com atletas mais experientes, era todo mundo ali junto e misturado. Nós não tivemos a oportunidade de participar com classe juvenil, júnior, que é uma preparação para a classe de elite, né? Que é o sênior. A gente já tinha que entrar enfrentando isso aí. E é legal que o Espírito Santo é um estado pequeno, frente a tantos outros estados, né? E esporte feminino, não vou nem falar de judô, esporte feminino, na década de 80, no Espírito Santo ele não existia. Então, muito além da gente conquistar espaço para o judô feminino, a gente conquistou espaço para outros esportes femininos, né? E aí até tem umas outras histórias que oportunamente a gente pode contar mais para frente. Aí, muito bem, continuamos então evoluindo com o judô feminino competitivo, né? O primeiro título de campeã brasileira do nosso estado veio em 1987 e em seguida o primeiro título internacional. Muita história bacana por aí, né? E aí, focando especificamente na minha carreira, foram 7 títulos de campeã brasileira regional, 5 títulos de terceiro colocado no brasileiro, 3 títulos de campeã brasileira, 2 de sul-americano, 5º lugar em pan-americano e vários outros títulos internacionais. Claro, gente, que tudo isso não aconteceu sozinho, né? Todo o apoio da federação, dos colegas de treino, da família, dos amigos. E aí, há uma passagem do judô feminino que eu gosto muito de lembrar, que foi em 1989. Nossa equipe estava tão forte que o presidente da época, o professor Paulo Vanderlei, conseguiu trazer para o estado o Campeonato Brasileiro Regional. E foi assim, um verdadeiro frisson, porque todo dia tinha reportagem falando do judô feminino. Nós chegávamos nas competições de equipe, nos treinos de equipe, tinha às vezes 3, 4 repórteres esperando a gente para falar, para dar entrevista. Isso era muito bacana, então todo dia a gente dava autógrafo, né? E a nossa equipe conseguiu a classificação, 2º lugar geral no Campeonato Brasileiro Regional, com 3 medalhas de ouro. Uma da Simone Valente e a minha no absoluto e na categoria. Então, foi um momento muito bacana, muito marcante mesmo para o nosso esporte. A gente tem muita história para contar, vamos deixar um pouquinho as outras colegas contarem também, até porque esse campeonato de 1989, aqui também estavam a Marilá, que estava na equipe, e a Fabiana também estava na equipe na época. Então, assim, vamos deixar um pouquinho para as outras comporem, então. Obrigada. Obrigada, Sensei Rosana. Sensei Rosana também é coordenadora do Judô Veteranos. Então, dando prosseguimento à nossa mesa de conversa, vamos falar com a Sensei Marilac, que é educadora física, atleta também e técnica. Com a palavra, Sensei Marilac. Fale para nos conte sobre os seus enfrentamentos, sobre o seu retorno ao judô. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É muito gratificante, muito feliz, né? Tenho que agradecer, né, ao Valcleide pela oportunidade. Rosana Moraes Barros, ícone do judô feminino do Espírito Santo. Ela é uma das responsáveis pelo meu retorno. Fabiana Tebaldi incentivando, vão voltar. Né? Eu iniciei o judô em 1983, agosto de 1983, na Universidade Federal do Espírito Santo, com hoje Chirran José Adelino, né, de Souza Mendes. Nós começamos na época na faculdade, nós éramos em 25 alunas do curso de Educação Física, quando nós chegamos lá para conversar com o sensei José Adelino, pedindo para fazer judô, para participar.
E o judô não era do currículo feminino. Nós começamos como prática esportiva. Né? Das 25, né, no decorrer, né, só eu continuei. Né? Quando eu graduei Shodan, no estado, eu era a única faixa preta feminina formada em educação física. Hoje eu fico assim, muito feliz de encontrar outras, né, profissionais de educação física, Shodan, Nidan, né, Fabiana Tebaldi, tive a honra de treinar com a Fabiana Tebaldi no prédio do clube. Né, hoje, Fabiana, quarto Dan, árbitro internacional, isso gratifica muito. Né, Rosana sempre foi a primeira dama do judô feminino. Né, e no decorrer da minha trajetória, eu fui técnica da Associação Atlética SESI, né, o SESI na época, na década de 80, 89, 90, 91, até 93, nós tínhamos equipes, tive a honra de levar atletas nossas do SESI para o Campeonato Brasileiro. Está aí entre as convidadas, tem Marília, que treinou, foi atleta nossa no SESI, isso me deixa muito feliz de reencontrar ex-alunos, né, como atleta. E o meu retorno se deu agora, né? Teve um aberto, né, de judô, e Rosana, vamos participar, vamos participar. Eu falei, não, Rosana, não estou treinando. Não, você está fazendo o quê? Eu falei, estou caminhando, vou para a academia. Não, tá bom, vamos para o judô, volta para o judô. E eu fiquei muito feliz, né, do retorno, né, vou dar prosseguimento, né, tem que dar prosseguimento, porque o judô, uma vez judoca, sempre judô. E eu penso, sim, um convite, né? Não importa qual a graduação que você está, quanto tempo você deixou de estudar ou de treinar judô, volta, mulherada. Ainda está em tempo, agora é a hora. Obrigada, Sensei Marilá. Prazer ter você novamente conosco. Obrigada. Dando continuidade, vamos chamar agora Marília Queiroz Balesteiro. Ela já foi aluna da Marilac, já voltou agora para o judô. Marília, conta para nós a sua história, seus enfrentamentos e como o judô te ajudou. E o seu retorno aos tatames. Como que se deu? Olá, boa noite. Bom, gente, eu quero agradecer, né, primeiro a Fabiana e a Rosana pelo convite, né? Muito satisfeita em estar aqui participando com vocês. Então, vamos lá. Eu sou do judô, como Marilac falou, da época lá do SESI, quando começou, né? Ela e o Sensei Grampinha, né, colocaram no SESI a modalidade judô, e só tinham meninos. E eu fui uma das primeiras meninas, né, a entrar no judô do SESI nessa mesma época. E como eu vinha me destacando no colegial, né, no judô de escola, o Sensei Grampinha me inseriu no Praia Judô Clube, junto com o Sensei Adelino, né, para participar mais efetivamente dos campeonatos, né, dos estaduais, dos regionais, né, e tinham boas colocações. Só que aquela época era meio complicado, né, porque a minha categoria batia ali justamente com uma mocinha chamada Rosana de Barros, aí ficava difícil, né, imagina vocês. Né? Ela já era mais graduada, eu ainda estava iniciando, mas eu sempre amei o judô. Né? Eu comecei no judô por ser muito arteira, levada, né? Aí o médico falou assim, não, mãe, põe essa menina para gastar energia em algum lugar. Aí ela me botou no judô, né? E foi, continuei no judô, participando, sempre foi minha paixão. E até que um belo dia, né, eu tive que sair, porque casei, tive minha primeira filha, Gabriela, né? Aí tudo para a mulher é mais difícil, né? Muito difícil manter, né? Manter casa, manter trabalho e junto com o esporte. Graças a Deus isso hoje está mudando, né? Então eu continuei, só que em 2015, se eu não me engano, eu estava atravessando um problema muito sério. Início de depressão, né? Isso tudo por conta da idade, né? Daquela famosa pré-menopausa.
Aí eu falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Meu marido olhou para mim e falou assim, olha, se você gosta do judô, por que você não volta? Aí eu pensei e, coincidentemente, eu recebi um convite do Marcelo Vicentini e do Vinícius Loyola, né, que eles estavam retornando, né, criando um grupo de veteranos, e eles me convidaram. Aí eu voltei, né? Me ajudou muito, 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 muito mesmo. Muito. A depressão passou um pouquinho, né? Aí foi passando, passando, e hoje a gente está aqui. Participei do desafio, né, online. Na verdade, fui convidada pela Rosana, mas não pude, porque eu adoeci no dia, né? Mas foi muito gratificante ter sido lembrada, né? Porque as histórias do judô são muitas, muitas mesmo, né? Então, hoje eu estou aqui para engrossar esse timaço aí das meninas, né? Que tem muito assunto bom ainda que elas vão falar ainda aqui para gente, tá bom? Obrigada, Marília. E agora, a nossa capixaba boliviana, a nossa sensei Shaile Rui. Ela é atleta, é técnica, é árbitra. Ela é uma capixaba que atualmente mora na Bolívia. Então, vamos fazer a nossa ponte aérea. Buenas noches. E conte para nós a sua história, seus enfrentamentos aqui. Lógico que nós queremos saber seus enfrentamentos aqui e quais são os seus enfrentamentos aí na Bolívia. Afinal de contas, quantos graus está fazendo aí hoje? Hoje está um pouquinho mais quente, mas chegou a estar 4 graus. Boa noite, Ana. Boa noite. Treinando espanhol. Gostaria de dar uma boa noite para todas as pessoas, amigos que estão assistindo nessa live histórica do judô feminino. Queria agradecer o convite feito, né, pelo judô feminino do Espírito Santo, na pessoa da Sensei Fabiana, que Sensei Fabiana não tem muito o que falar assim dela não, né? Porque me acompanhou desde pequenininha, foi técnica minha durante bastante tempo pela seleção capixaba em campeonatos brasileiros, e hoje eu posso considerar uma amiga, né? Então, Sensei Fabiana, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje, fico muito feliz, porque eu vejo na Sensei Fabiana e em outras pessoas aí no estado que, mesmo eu hoje estando longe fisicamente, né, estando aqui em outro país, sempre estão dando oportunidade, e eu fico muito feliz de poder estar continuando participando dessa história do judô, porque eu falo, o Espírito Santo é minha casa, é onde eu realmente fiz minha história, cresci como atleta, né? E eu sou muito grata. Quero agradecer também a Federação do Espírito Santo, né? Na pessoa do Sensei Márcio, que também é assim, muito amigo, é uma pessoa que a gente gosta muito, e está apoiando o judô feminino, e isso é muito importante, a gente poder ver a Federação do Espírito Santo apoiando. É fundamental a gente ter esse apoio, né? Porque não adianta a gente se unir enquanto mulheres querendo mudar, querendo agregar valores, e não ter uma federação junto, mas eu estou muito feliz dessa oportunidade que a Federação do Espírito Santo abraçou a nossa causa, né, e está junto com a gente. Quero também agradecer a minha família, que eu sei que está aí no Brasil, um monte de gente assistindo, em especial a minha mãe, que ela sempre foi assim uma pessoa fundamental na minha vida dentro do esporte, foi uma grande incentivadora minha, e eu acho que talvez eu não teria sido a atleta que eu fui se eu não tivesse a minha mãe do meu lado. E aí eu até ressalto o valor que tem a família, né? Que hoje em dia a gente sabe que a família pode tanto apoiar e fazer diferença, né, positivamente, como pode fazer diferença negativamente se não tiver aquele apoio da família junto, né? E meu esposo, meus filhos, que entraram na minha vida no decorrer dessa... Eu já estava, né, no judô, o judô sempre foi minha vida,
e eu já estava, e aí foi quando eu conheci meu esposo. Ele não é do meio do judô, ele não é judoca, mas foi a partir do judô que eu conheci ele, então sou grata ao judô por isso também. E hoje meus filhos, eu tenho 4 filhos e eles são grandes incentivadores, né? Meu início no judô foi em 1990. Eu comecei a praticar judô no Clube Judopan, junto com a tia Creuza, o sensei Luizinho, clube que eu visto a camisa e faço parte até hoje, sou federada até hoje pelo mesmo clube, o Clube Judopan. E no início foi um pouco difícil, porque lá no Judopan eu pedi a minha mãe, né? Eu participava de uma creche que tinha quase em frente lá o Clube Judopan. E aí eu ficava vendo o movimento das crianças indo treinar. O Judopan tinha recém-inaugurado, né, as atividades. E eu aquilo achava muito bonito, eu achava assim elegante aquelas crianças de kimono. E eu cheguei em casa e falei para minha mãe. Eu tinha um amiguinho que era da creche que fazia judô também, lá no Judopan. Aí eu falei com a minha mãe, mãe, quero fazer judô. Aí a minha mãe nem sabia o que era judô, naquela época ela não tinha assim muito essa vivência. E aí ela falou, judô? Aí eu falei assim, mãe, as crianças usam uma roupa assim longa, né? Usam uma faixa e eu quero ir lá, quero que você me leve para ver, eu vou te mostrar onde que fica o clube. E aí eu lembro que eu fui eu, minha mãe e meu irmão. E aí o sensei Luizinho, a tia Creuza, assim, eu era pequena na época, né? Falou que não tinha meninas para poder estar treinando. As meninas que tinham na época, lá já eram maiorzinhas, tinha as filhas do sensei Luizinho, né? Que fazia, tia Creuza, e tinha uma outra que era lá do Santo Adame. Então, assim, não tinha da minha idade. Aí o sensei mandou minha mãe botar o meu irmão no judô. E aí foi o que foi. Meu irmão foi para o judô e eu não entrei nesse primeiro momento, mas eu ia todos os dias no treino e ficava assistindo o treino e tentando, chegava em casa, tentava fazer as coisas. E todo dia eu perguntava para o sensei Luizinho, sensei, hoje que é o dia que eu vou treinar? Sensei, chegou o dia de eu treinar? E aí eu lembro que uma vez entrou um menino lá no clube, o Guga, e ele tinha uma irmã, e aí ela ia também junto com ele. E aí depois a gente ficava brincando juntas, assim, né? Aí depois de um mês, acho que o Guga estava treinando, eu convenci a irmã dele, a Aline, de entrar no judô. Que eu falei, Aline, entra no judô, que se você entrar vai ter outra menina, e o sensei vai deixar eu fazer judô. Aí ela ficou meio assim, eu falei, depois você pode sair, mas você entra para eu poder entrar também. Aí a Aline entrou no judô, ficou lá treinando com a gente um tempo e depois ela, né, saiu. E eu continuei treinando. Nesse meio tempo entraram e saíram muitas meninas, né? E eu continuei lá. Em 1991, eu comecei a competir o estadual, né? E depois, em 1995, foi quando eu fui para a minha primeira competição nacional. Eu tinha 10 anos nessa época. E nessa competição eu fui vice-campeã brasileira. Depois daí, todos os anos, eu fiz parte da seleção capixaba de 1995 até 2004, né? Então, participando de campeonatos brasileiros, regionais. E aí eu fui vice-campeã brasileira algumas vezes, né? Depois dessa primeira vez. Fui terceira colocada em brasileiros também, algumas vezes. Fui campeã regional, 3 ou 4 vezes campeã brasileira regional. E fui crescendo aí no meio do judô, né? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito nova, eu tinha 16 anos quando eu entrei na faculdade. E foi um ano que marcou minha vida, porque foi aí com 16 anos eu comecei a participar de muitas competições, porque eu tinha idade para o Campeonato Brasileiro Estudantil, que na época era Jogos da Juventude, né, que a gente chamava. Então eu tinha idade para o brasileiro, eu participava da seletiva por conta disso, e
e já estava na universidade. Então, por alguns anos, uns 3 anos aí, eu participei tanto dos jogos estudantis como dos jogos universitários. E aí foi legal que eu pude subir no pódio em todos eles, né? Tive a gratificação assim, de poder estar participando de campeonatos internacionais. Fui bicampeã lá na Argentina, com um grupo, né, que a gente foi do Espírito Santo, representando o nosso estado nesse campeonato. Por 2 vezes eu fui campeã. E fui campeã também no aberto que tem lá nos Estados Unidos. Fui 2 vezes, e aí já é uma história assim, para contar depois, que a primeira vez as regras lá eram diferentes, e aí eu não sabia, eu tinha 14 anos na época, e aqui não valia em solo, né? Não valia chimê, não valia estrangulamento, chave de braço, essas coisas. E lá valia o estrangulamento, e eu não sabia da regra, eu sei que a menina pegou no meu pescoço, eu fiquei esperando dar o matei, não veio o matei, eu apaguei lá no meio do tatame. Foi a primeira vez que eu fui lá nos Estados Unidos. E aí, como eu já tinha competido já algumas lutas, já tinha avançado na chave, me chamaram para ir poder disputar o 3º lugar, né? Que foi na semifinal que aconteceu isso. Então, eu estava lá toda aérea e os médicos não permitiram que eu voltasse para disputar o 3º. Eu fiquei muito chateada que foi a primeira vez na minha vida que eu viajei e não trouxe nenhuma medalha. Eu falei, poxa, logo agora lá nos Estados Unidos... Eu fiquei muito sentida, sabe? Só que eu lembro que a minha mãe me abraçou e falou, não, minha filha, é assim, a vida não é só de vitórias, né? E uma hora ia chegar, né, a derrota, mas essa derrota tem que ser para você poder aprender alguma coisa com isso. Eu falei assim, mãe, olha, o ano que vem eu quero estar nesse campeonato, eu vou treinar bastante, mas eu vou vir de novo nesse campeonato próximo ano. E aí a minha mãe comprou a minha ideia, a gente treinou, ela juntou o dinheiro para me mandar de novo, e no ano seguinte eu consegui ser campeã lá, fui campeã lá no campeonato, no mesmo campeonato, né, no Aberto dos Estados Unidos. Em 2003, foi quando eu fiz exame para Shodan, e fui a primeira faixa preta lá do Judopan. E, assim, eu agradeço muito o Sensei Luizinho e a tia Creuza, porque eles fazem parte da minha história, e, assim, eu falo que o verdadeiro judoca, faixa preta, é aquele que honra suas raízes, né? E isso é uma coisa que eu tenho comigo, de honrar minhas raízes. O Sensei Luizinho abria o Judopan 6 horas da manhã para eu poder treinar kata. Eu saía lá do judô, já era meia-noite e pouco treinando, e ele não se cansava. Às vezes estava só eu e ele, ou então ele chamava outras pessoas para estarem lá me ajudando, e assim também quando na época que eu ia competir, né, teve gente que me perguntava, chegou a me perguntar quanto tempo eu treinava na época que eu ia para as competições, se era quantos dias na semana, quantas horas. Naquela época, assim, eu sempre amei muito o judô, mas a gente não tinha muito essa cultura assim de igual hoje. Eu acho que tem as pessoas de se profissionalizar mais cedo, né? E naquela época não tinha, acho que tudo era consequência do nosso treino, da nossa garra, da nossa vontade de querer estar participando. E eu lembro que eu treinava, no começo era 2 vezes na semana, né? Depois o sensei viu que tinha necessidade de treinar, e tinha no Judopan também uma turminha bem, assim, que estava sempre competindo, e aí ele montou o treino no dia de quarta-feira. E aí a gente fazia muito Chikome, treinava solo, algo que a gente às vezes não treinava nos outros dias do treino, né? E eu treinava assim, eu treinava na minha turma, e eu pedi o sensei para treinar na turma que era depois da minha, que era dos meninos maiores, e era assim, meus treinos, né, para competição. Nada que, quando eu subia no pódio e conversava com as outras meninas, elas perguntavam, e quando eu falava, eu achava que eu estava fazendo uma grande coisa, treinando, assim, né, para mim era muito. E aí elas, ué, mas você treina assim? Como? A gente treina tal de manhã, treina de noite, treina não sei o quê.
Aí eu falei assim, é o que a gente consegue lá dentro das nossas possibilidades, né? Mas, assim, fui muito grata, que eu acho que quando a gente se esforça e outras pessoas estão junto com a gente comprando a ideia, por mais que a gente não tenha muito recurso, a gente faz aquilo que pode, né? Em 2004, eu fiquei noiva, né? Conheci meu esposo, fiquei noiva. Foi quando eu participei do meu último campeonato a nível brasileiro. Aí eu já estava... Aí foi quando eu decidi, assim, que eu via que a minha realidade era um pouco diferente das outras meninas. Eu subia no pódio ainda, mas eu comecei a ver que a minha realidade estava distante. Se eu quisesse continuar naquele ritmo, conquistando as coisas que eu conquistei, eu precisaria, talvez, ou sair do estado, né? Que na época era o que se falavam. Só que eu não vi isso para mim, para minha vida. Não era o que eu queria naquele momento para mim. Eu estava pensando em constituir família, então não daria para eu poder sair do estado. Eu tinha acabado de ficar noiva, né? Foi nesse momento que eu decidi que eu ia encerrar as competições a nível nacional. Cheguei a competir algumas competições dentro do estado. Só que aí eu, como fui aquela atleta que eu tinha, como diz a Fabi, sangue nos olhos, então eu vi um pouco, assim, não tinha muito sentido. Às vezes eu competi dentro do estado, às vezes tirar a vaga de alguém e depois não viajar para fora. Então, nesse momento, eu fiquei um pouco, assim, foi um dilema muito grande na minha vida, mas aí eu decidi depois, em 2005, eu parei de competir, né? E aí logo eu fiquei grávida, e aí quando eu parei de competir, eu falei, poxa, eu tenho que continuar fazendo alguma coisa dentro do judô, porque é assim que eu me conheço, né? Aí eu comecei a dar aula de judô, dei aula de judô até uma semana antes da minha filha nascer, eu estava dando aula com aquele barrigão. E só que depois, quando ela nasceu e tudo, as coisas foram mudando um pouco e ficou um pouco mais difícil para mim. E aí o judô, assim, já não passou mais a ser a prioridade que sempre foi na minha vida. E quando a gente muda um pouco as prioridades, eu acho que a gente perde um pouco o foco, né? Então, eu continuei, ia treinar de vez em quando, tal, mas eu acabei me afastando um pouco, assim, de competição, de federação, assim, do ambiente, né, de competição. E aí, depois, quando a minha segunda filha nasceu e começou a treinar judô, lá no Judopan, eu comecei a voltar mais sistemático, aí, assim, todos os dias, ter um compromisso maior, né? E aí eu fiquei num dilema, porque eu sempre me vi como a competidora. E aí eu já não era mais a competidora, eu já não tinha mais o corpo, o peso, a velocidade que eu tinha antes. E isso para mim foi muito difícil eu voltar a treinar, porque eu pensava assim, Saile Rui, que o pessoal conhece, e agora já não é mais. Então eu tive que quebrar alguns paradigmas dentro de mim e voltar a lembrar o que o judô representava na minha vida, que o judô, por isso que eu falo hoje em dia, eu incentivo muito as pessoas, eu falo que o judô não é só competição, o judô é a filosofia, o judô é a arbitragem, o judô é você ser técnico, o judô é você estar dentro do tatame treinando, o judô é isso, né? Então, eu comecei a ajudar o Sensei Luizinho a dar aula com uma forma de treinar, ter um objetivo, de novo, voltar o foco e ter o compromisso, né? Para poder me incentivar a estar lá. E aí foi assim que eu tive esse retorno de novo, já com outros significados para dentro do judô, porque eu falo assim que o judoca, ele pode até se afastar do judô, né? Só que o judô não sai de dentro dele. E aí foi nessa época que eu comecei a procurar um lugar para mim. Eu falei assim, não adianta eu ficar só no clube, eu quero voltar àquela coisa da federação
E aí eu voltei e fui muito incentivada pela Fabi, pelo Sensei Luizinho, pelo Márcio, Sensei Rizomar, a poder estar indo para a arbitragem. Foi quando eles me apresentaram esse outro lado. Eu sempre achei que eu ia para o lado do técnico, né? Porque a gente que é competidor, a gente tem esse negócio de ir para o lado de técnico. Só que aí eu fui para a arbitragem e fui muito feliz dentro da arbitragem. Aqui em 2018 eu vim para a Bolívia, fui muito bem recebida aqui também dentro do judô, que quando eu vim para cá, logo a primeira coisa que eu fiz foi procurar um judô, né? Então, assim, o Sensei Boris me recebeu muito bem aqui, eu comecei a dar aula aqui na Bolívia, tem até alguns pais de alunos meus que estão hoje assistindo, e assim foi a minha história. Hoje eu estou aqui, né, na Bolívia, dando aula e tentando também ajudar, contribuir para o judô que está crescendo, né? E é isso. Obrigada, Rosaire. Muito boa a sua história. E agora, dando continuidade, nós vamos chamar a Sensei, musa também, Renata Lee. Ela vai nos contar agora um pouco da sua história, da sua trajetória, seus enfrentamentos como atleta, e também ela vai nos contar como é trabalhar em projeto social. Olá, boa noite. Quero primeiramente agradecer a Sensei Fabiana pelo convite, dizer que estou muito honrada de estar participando dessa mesa redonda com todas essas mulheres aí maravilhosas, cada uma com sua história, fez aí uma grande história, né? Está fazendo ainda uma grande história no judô feminino, capixaba, e dizer que o judô foi, assim, um grande lance na minha vida. Aconteceu por acaso, mas que se transformou minha razão de viver mesmo, assim, né? A minha forma de renda, meu sustento dentro da minha família, e é uma coisa que eu conquistei, uma coisa que eu não tinha antes, e acabei conquistando muitas coisas por causa do judô. Vou tentar contar aí de forma bem breve, né, a minha história, e também agradecer, né, as pessoas que estão aí nos prestigiando, né, que eu acho que quem está aí também é um papel importante para as pessoas que estão acreditando no judô feminino, que apesar de muitas dificuldades, nós seguimos aí, né, guerreiras, lutando sempre. E eu comecei o judô em 2007, comecei um pouquinho velhinha, né, eu tinha meus 27 anos de idade, mas eu sempre fui atleta. Na minha adolescência, eu praticava vôlei, participava de vários campeonatos pela escola, vários campeonatos estaduais pela escola. E depois eu migrei para o bodyboard, né? Nada a ver uma coisa com a outra, mas foram, né, aparecendo na minha vida e na adolescência a gente vai alternando muito, mas depois acabei parando, casei, tive filho, aí fiquei, né, só aquela coisa de Amélia, só dentro de casa. Aí, meu filho, com 7 anos de idade, e chegou uma amiga minha, Renata, estamos judô na Barra de Jucu, vamos levar os meninos. Ela também tinha um filho dela de 7 anos de idade. E fomos nós levar os 2 meninos para praticar judô. E nisso eles começaram a fazer judô. Depois ela, né, vamos fazer academia, musculação. E era assim, eu pagava um mês de academia, 2 vezes na academia, detestava musculação. E ela falou, Renata, pô, vamos fazer judô, vamos pedir o professor para poder fazer uma aula de adulto. Aí eu falei, vamos pedir ele. Pedimos, na época, quem iniciou o judô, quem me deu toda a base, assim, bem forte, que eu levei até para o meu exame de Shodan, foi o Sensei Daniel Machado, não sei se todos conhecem. Ele era um atleta, um aluno do Sensei Luizinho, né, da Judopan, que veio dar judô aqui na Barra de Jucu, e começou com um alunozinho, ele sozinho lá, depois levei meu filho, mais os outros meninos, e assim foi crescendo a turma, e ele topou fazer um judô adulto, onde começou eu e minha amiga só. E sabe quando dizem assim, amor à primeira vista? O meu foi amor à primeira aula. Foi onde eu me apaixonei inteiramente pelo judô. E
né? E nisso aí começamos. Aquela aulinha, minha amiga acabou se lesionando, saiu do judô, e aos pouquinhos foi incrementando a turma. E eu era meio assim, eu saía na rua chamando a vizinhança toda para fazer judô, né? E aí, em 2010, eu tentei competir, pesava 49 quilos, e era até categoria de 5'2", então não tinha atleta, infelizmente, eu não consegui competir, eu fiquei assim o ano todo tentando competir, eu chegava lá, pesava, não tinha competidora. Então, isso acabou que, ao final do ano, me causou uma frustração em questão de competição, por não ter, já era bem escasso o judô feminino. Então, não tinha competidora para mim e me causou uma certa frustração. Foi onde meu sensei falou, Renata, não se preocupa com isso, você vai ter outros meios no judô, né, para ficar mais inteirada. E você, com certeza, vai ter seu reconhecimento, não necessariamente você tem que estar competindo. E nisso, com o tempo, eu fui pegando as aulas dele, ele me ensinando a como, né, dar aula. Então, eu ia assim, meio da minha vizinhança, carregando as crianças tudo para fazer judô. Porque eu, né, aquele amor intenso pelo judô, vamos embora levar as crianças todo mundo para fazer judô. E um vizinho falou, Renata, você tinha que ser professora de judô. Você sai catando a molecada toda da rua para fazer judô. Foi onde que me deu um start. E antes de conhecer o judô, eu não tinha perspectiva de futuro, não tinha um objetivo, não tinha assim um sonho a seguir. Eu era dona de casa, Amélia, ficava ali, para mim estava boa aquela vida ali. Então, quando o judô entrou na minha vida, foi que eu comecei a criar objetivos. Esse foi o principal. Depois de ter tentado competir e não conseguir, me despertou essa vontade de ser professora. Então, foi aí que eu comecei realmente a lutar para conquistar um âmbito maior dentro do judô para conseguir estar dando aula. E em 2011, né, eu já era uma faixa verde, eu comecei a puxar os treinos, ou seja, né, lógico, sempre com uma supervisão de um faixa preta, eu comecei a puxar os treinos. E nisso, infelizmente, meu sensei, Daniel Machado, ele teve que, né, deixar de dar aula de judô porque ele fez a prova da Polícia Militar e o objetivo dele era muito maior também, chegar onde ele está hoje, e eu fico muito feliz por ele, que hoje ele é um policial federal, né, mas ele deixou um legado enorme, tanto para mim quanto para os alunos dele, né, que apesar dele não ter seguido aí conosco, mas ele deu, né, instruções, uma base muito forte para todos nós. E foi a partir daí que, depois que ele saiu, nós tivemos que, era assim, ele levou a turma toda, tirou o judô da Barra de Jucu, levou a turma toda para o Judopan. E nisso eu trabalhava numa papelaria, eu fechava às 7 horas, meu pai pegava o carro dele, colocava eu, meu filho, meus 2 irmãos, e a gente tinha que sair correndo para estar na Judopan 7h30, da Barra de Jucu até na Judopan. Meu pai ia a 1000. A gente chegava até às 11, de tanto que ele corria para chegar lá. E aí da gente se chegar 5 minutos atrasado. Era 200 flexões e vamos embora. Então, eu sei que era bem ríspido. Mas, porém, apesar dessa rigidez dele, eu fico assim, muita satisfação, porque a gente aprendeu muito, eu tive uma base muito forte. A partir daí, depois que ele parou de dar aula para nós, né, meu pai resolveu, está muito sacrifício, a gente tem que sair da Barra de Jucu para correr para Vila Velha, era uma loucura mesmo. Foi aí que meu pai teve a ideia de criar um clube, que foi o Judô Barra Clube, onde eu era vice-presidente, meu pai era o presidente, nós tínhamos o diretor técnico, né, que seguiu o Sensei Pita, Sensei Divaldo, Sensei Léo Ramalho, então nós tivemos muitos parceiros também, né, sempre com a supervisão. Então, eu dava aula desde a faixa verde, porém com a supervisão de um faixa preta, sempre no tatame. E nisso eu fui me aperfeiçoando cada vez mais. E aí me surgiu mais ainda aquela vontade de lutar, né, de estar ali batalhando, de estar junto com as crianças que queriam estar fazendo judô e não tinham condições de estar arcando com isso. Meu pai é a mesma coisa. Então, nós optamos por estar fazendo um projeto, né? E conseguimos aí vários parceiros
que acreditou, né, nos nossos objetivos também, na nossa história, acreditou no judô principalmente. E foi aí que começou a gente divulgar. Então, foi surgindo mais e mais crianças, e com isso, os grandes campeões, que eu tenho o maior orgulho, que são os meus alunos, tanto no feminino quanto no masculino, né? Criou, assim, vários atletas, vários campeões mesmo. E melhor ainda, né? Aquele vínculo de não só de sensei, mas também de amiga, né? Sempre fui muito amiga dos meus alunos, era aquele sempre morde a sopra, era a sensei meia brava dentro do tatame, mas também quando precisava de apoio e de amizade mesmo, de mãe até, eu estava ali com eles. Então, foi se criando muitas histórias boas, né, dentro do judô, e é isso aí, o judô virou meu tudo, assim, é onde que, né, eu tenho apoio maior no judô. E tanto no meu exame de Shodan também eu tive muito apoio, né, eu gostaria até de estar falando aqui, porque eu acho que quando acontece isso, a gente tem que, né, dar honra a quem merece, né. Então, eu tive os meus parceiros de treino dentro do exame de faixa preta, né, que eu fiz em 2015, foram os meninos que treinavam comigo, que era o Marcelo, o Juan, o Bruno, tive vários, né? Vários amigos dentro do judô. E também fiz parte da coordenação de oficiais técnicos da Federação Espírito Santense de Judô, que eu comecei a trabalhar também em 2011, e a partir de 2015, eu trabalhava como oficial técnico desde 2011, foi a partir mais ou menos de meados de 2015 que eu fui começar a ser coordenadora dos oficiais técnicos. Né? Até ano passado eu estava aí coordenando a equipe de oficiais técnicos. Então, é muita felicidade, né, de estar aqui participando com vocês dessa live, estar ouvindo a história de todas vocês. E é isso aí, é um pouquinho da minha história. Obrigada, Sensei Renata. É um prazer tê-la conosco. E para dar continuidade à nossa roda de conversa com mulheres muito interessantes, vamos agora chamar as mais caçulinhas. A nossa candidata Shodan, a Isabelle, ela vai falar, a Isabelle Plaster Jonas, ela vai falar um pouco para nós da sua história, dos seus enfrentamentos, por que ela decidiu ficar no Espírito Santo e o que ela tem feito hoje? Qual a sua especialização? Pode ficar à vontade para nos trazer a sua palavra, Isabelle. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Sensei Fabiana pelo convite. Cheguei aqui, né, até vocês através dela. Sou muito grata e estou muito feliz em fazer parte desse grupo aí, que é o Judô Feminino do Espírito Santo. E gostaria também de agradecer a todos que estão nos assistindo. Bom, meu nome é Isabelle Pereira Plaster Jonas, tenho 22 anos. Como a Ana falou, sou candidata a Shodan no exame de faixa preta desse ano da Federação e sou formada em nutrição. Eu vou começar falando um pouquinho da minha história no judô, depois vou contando aí um pouquinho mais também da minha área de atuação e a gente vai batendo esse papo. Eu iniciei no judô na escola, na verdade, eu já sempre fui do esporte, né? Sempre tive muito incentivo da minha família a praticar esporte, já fiz até basquete, quem me conhece sabe que eu tenho 1,50 m, o pessoal aí até pega no meu pé falando que eu tenho 1,49 m, então, mas sempre tive muito orgulho de todos os esportes que eu pratiquei e sempre fui muito incentivada. Então, eu estudava numa escola em Cariacica, que o Francis dava aula de judô e ele também era professor de educação física. Eu fazia futsal na escola na época, mas as turmas que tinham lá eram de meninas mais velhas. As turmas da minha idade na época eram só de meninos. Aí eu acabei desanimando um pouco do futsal, porque eu acabava tendo que ficar assim no meio das meninas mais velhas e não aproveitando tanto assim a questão do treinamento no esporte.
Aí foi quando o Francis falou, eu dou aula de judô aqui na escola, por que você não vai lá fazer uma aula experimental? E eu sempre fui uma criança muito retraída antigamente, sempre tive muita dificuldade, assim, foi muito desafiador para mim sair da minha zona de conforto. Aí meu pai me convenceu e aí a gente foi lá fazer uma aulinha experimental na escola. Aí depois que eu fiz a primeira aula, eu gostei e acabei ficando, mas só ficava lá na aula com meu pai junto. Aí fui acabando assim tendo um bom desenvolvimento no esporte. O Francis ele sempre chamou minha atenção em relação a isso, ao que eu poderia ganhar, a crescer dentro do esporte. Então ele falou assim, acho que já está na hora de você realmente treinar para se tornar uma atleta, ir para a competição. E aí foi quando, além de treinar na escola, eu comecei a também treinar no projeto social, que ele dava aula em Alto Laje. Aí os treinamentos eram de segunda a sexta e às vezes a gente também treinava aos sábados. Aí comecei a treinar mais forte, comecei a participar de competições e em 2011 eu comecei a participar de competições aí no cenário nacional. Sempre fui atleta de categorias mais leves, né? Pesava nas minhas primeiras competições, eu lutava até 44 quilos. Então, passava até por uma certa dificuldade em algumas competições, até mesmo de ter atletas aqui no estado para competir. Cheguei até a ficar algumas competições sem competir devido a isso, como algumas outras que já passaram aí falaram, essa questão do número diminuído, né, de praticantes femininas no esporte. Então, por muitas vezes eu fiquei sem competir aqui no estado por não ter mesmo atletas da minha categoria. Aí, em 2011, comecei as competições nacionais. Tive até a minha primeira medalha em campeonato nacional em 2011, que foi, se não me falha a memória, em João Pessoa, que foi num campeonato de jogos escolares. Já participei de brasileiros, tenho medalhas em brasileiros, tenho medalhas em jogos escolares, sempre lutei muito, sempre gostei muito de estar em competições. E acredito que isso é muito importante, é a base assim, de quem quer ser atleta, é poder competir o máximo que conseguir e que puder. Então, em 2011, eu comecei assim, a ganhar os meus títulos, tive as primeiras competições aí, e eu sempre tive muito apoio da minha família, dos meus pais, do Francis também, como técnico, sempre incentivou muito. Francis, muitas pessoas o conhecem, né? Ele é, assim, considerado um ícone aqui do judô feminino no Espírito Santo, porque sempre fez grandes atletas, faz até hoje. Então, ele tem um grande nome aí relacionado ao judô feminino. Então, eu fui construindo a minha história aí ao longo desses anos, conquistando títulos, perdendo também, que isso faz parte de qualquer atleta, e que isso, inclusive, te ajuda a construir, né, ter sua base mais sólida em relação a qualquer coisa da vida. O esporte de alto rendimento, ele requer muito de nós, né, muita dedicação, temos que nos abdicar de muitas coisas, ter muito foco e querer muito, porque não é tão simples assim ser um atleta. Falando agora um pouquinho dos meus enfrentamentos, né, das dificuldades que eu vejo assim como que pode ser assim pontos chaves em relação ao esporte, não só no judô, mas eu acredito que em muitos esportes ou em todos, né, que é a questão da estrutura. Acredito que uma das minhas, não digo maiores dificuldades, porque eu sempre tive muito apoio, meus pais sempre fizeram tudo que pôde em relação a me dar o melhor que eu poderia ter. Mas acho que um dos maiores enfrentamentos daqui do judô do Espírito Santo é a questão da falta de estrutura que a gente ainda sofre em relação a isso. Porque a gente não tem grandes clubes aqui, como temos em outros estados. Então, no esporte de alto rendimento, faz a diferença você ter um treino específico de judô, um treino específico
voltado ao Neuasa, um treino específico da parte física, e isso não é a realidade de muitas pessoas aqui no estado. Então, acredito que um dos maiores enfrentamentos e que mais fizeram assim diferença em competições a nível nacional e também internacional foi a questão de uma estrutura de treinamentos que muitos aqui não tinham e não têm até hoje. Eu mesmo treinei em projeto social que a gente fazia todos os treinos no mesmo treino, né? Treino técnico, treino de Neuasa, treino físico. E quem já treinou no projeto de autolage vai saber como que era isso. É um espaço pequeno em que treinavam 30, 40 pessoas e de lá saíram bons resultados. Tive muitas parceiras aí de treino que hoje já seguem outros caminhos, outras que mudaram de estado. Teve a Gabi que foi para o Minas, tem a Samara que hoje está no Pinheiros. A gente sempre treinou junto, treinávamos do jeito que dava e da melhor estrutura que a gente poderia ter no momento. Então, acho que um dos maiores enfrentamentos em relação ao esporte é em relação à questão estrutural mesmo, que a gente ainda fica atrás de alguns estados em relação a isso, mas que aos poucos a gente está construindo aí essa base mais sólida e podendo proporcionar aos novos atletas aí essa qualidade de treinamento. Agora, falando um pouquinho em relação a mim mesmo, relacionado à questão de parar de competir, o porquê parei. Então, eu comecei a estudar, né? Na verdade, terminei o ensino médio e já iniciei na faculdade. Iniciei na faculdade aos 18 anos. E quando você começa a ter que dividir funções, né? As coisas apertam um pouquinho. Então, eu estudava, né? Iniciei a faculdade, então acordava cedo para ir para a faculdade, estudava a manhã toda, chegava, tinha que já almoçar, ter um descanso pequeno aí, já ir para os treinos, tinha que me dividir também com a questão do trabalho, que eu já trabalhava com a empresa do Francis, então já me dividia em relação a isso. E essas questões começaram a pesar, porque o esporte de alto rendimento, ele requer muita dedicação. Então, quando eu tive que começar a dividir o meu tempo, eu comecei também a pensar em se eu realmente estava no caminho certo, o que eu queria, porque eu também sempre fui muito focada em relação aos estudos, nunca deixei de estudar por conta de ser atleta. Na escola, quando eu fazia escola normal, ensino médio, eu sempre também fui muito dedicada, sempre tive essa preocupação em também estar bem na escola. Então, quando eu tive que começar a pensar nessas questões, eu comecei a analisar o que eu iria fazer daqui para frente. E foi aí que eu comecei a dividir mais as minhas funções em relação a trabalhar, estudar e treinar. Porque, querendo ou não, a gente tem incentivo. Eu, no caso, eu recebi a Bolsa Atleta, mas, infelizmente, não é suficiente para manter um atleta uma bolsa, que muitas vezes tem que arcar com muitas situações. Então, chegou um momento de eu escolher o que eu queria, o que eu ia realmente me dedicar, e foi quando eu comecei aí a me distanciar dessa questão competitiva e me ligar mais a outros meios do judô e não a competitiva. Aí foquei mais nos meus estudos, que eu já também estava terminando a faculdade, quando eu resolvi realmente parar de competir. Foi em 2018, então eu estava assim, da metade para o final já da faculdade. E foi aí que eu resolvi realmente parar de competir. Atualmente, eu atuo em competições como auxiliar técnica, sempre gostei dessa área, em competições mesmo quando eu não era auxiliar técnico, eu sempre incentivei as meninas e os meninos da arquibancada, sempre tive isso dentro de mim também em relação a essa função de auxiliar técnica. Então, também dou aula de judô, né, para crianças, junto com o Francis, que é faixa preta, e agora também estou me tornando faixa preta.
e também continuo ativa em relação aos treinamentos. Nunca deixei de praticar o judô, mesmo parando de competir, sempre estive aí nos treinamentos, no meio do pessoal, praticando. E atualmente aí ainda pretendo voltar a competir, porque tá no sangue, tá na veia aí, então é uma coisa que eu gosto de fazer e pretendo aí, no futuro próximo, voltar a competir. Agora, falando um pouquinho em relação à minha formação. Eu sou formada em nutrição, vou iniciar minha pós-graduação em nutrição esportiva, que é assim o meu perfil, é o que eu gosto de fazer, seja ele em relação a eu, atleta, ou eu cuidando de atletas, tem tudo a ver comigo. A minha formação, no caso do meu TCC, foi voltado à questão do judô também, fiz um trabalho muito legal, aí inclusive no Corpo de Bombeiros, que tive a oportunidade aí de fazer o meu TCC com o pessoal de lá, e foi muito bacana. Tive o Ibsen, o professor Ibsen na minha banca como avaliador, então foi muito enriquecedor ter como base aí o judô também na minha carreira profissional. E falando um pouquinho de nutrição, eu gostaria até de chamar, né, atenção em relação à nutrição no esporte, e não só no esporte, né, na vida, porque a nutrição ela faz parte da vida de qualquer ser humano. E também o quão é importante a gente pensar em nutrição, seja apenas para o praticante, seja para o atleta de alto rendimento, seja para os mais experientes aí, não menos importantes, pelo contrário, muito importantes os veteranos. Então, gostaria sempre de chamar a atenção de vocês para a importância que a nutrição ela tem em nossa vida. Uma nutrição, inclusive, acompanhada de um bom profissional, pode trazer aí resultados significativos para o atleta de alto rendimento, por exemplo, tanto em questão de perda de peso, troca de categoria, tudo isso, com a ajuda de um profissional, o trabalho, assim, melhora 100%. Isso eu falo, assim, com propriedade mesmo, porque isso realmente acontece. E o judô é um esporte que tem categorias de peso. Então, infelizmente, eu também passei por isso. Muitos atletas, eles cortam muito peso para competir e muitas vezes de forma errada, acabam não respeitando os limites do corpo, acabam assim fazendo realmente um corte de peso que acaba se tornando não saudável. Que inclusive emagrecimento e um estilo de vida saudável é diferente. Você pode emagrecer aí igual muitas pessoas, inclusive os atletas fazem, que é perder muito peso em um curto prazo. E isso pode trazer problemas à saúde a curto e a longo prazo. E o mais legal é que, por exemplo, a CBJ ela adota várias medidas para poder minimizar essas questões do corte de peso, como, por exemplo, na pesagem das competições oficiais, após a pesagem, após o dia, né, no dia da competição, você tem que seguir um limite da categoria, porque você pode ser sorteado para pesar. E se você não tiver nesse limite de categoria, você é desclassificado da competição. A CBJ tem algumas margens, algumas porcentagens, como, por exemplo, eles aconselham a ficar sempre no máximo a 5% do percentual do seu peso. Então, por exemplo, eu sou da categoria até 48 quilos, então vamos manter uma margem de erro de 5% do peso, que dá acho que 50 e 400. Então, a CBJ, ela orienta em relação a isso, porque eles sabem o quanto isso pode ser prejudicial à saúde. Então, temos que ser conscientes, temos que pensar que, além de sermos atletas, a gente precisa de uma saúde para tudo na vida. Sem saúde, não somos ninguém. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer à Federação pela oportunidade, me colocar à disposição para o que vocês precisarem, tanto como atleta, como profissional. Acredito que temos, como grupo, muito que agregar um aos outros, e a união faz a força.
Se ficarmos unidos, eu tenho certeza que o judô capixaba tende a crescer muito, não só no judô feminino, como também no judô masculino. Por hoje é isso. Obrigada a todos. Ana, com você. Obrigada, Isabelle. Um prazer sempre tê-la aqui conosco. Gostaríamos de registrar a presença do Félix Martins, Sensei Félix Martins, vice-presidente da FEJ, e dos Kodanshas. Vamos dar prioridade à nossa Sensei Eliane Pintanel, Luiz Yamate e José Adelino. E agora, vamos ouvir também a nossa caçulinha, ela, a Khadija Matias. Vamos ouvir a sua história, a sua trajetória e também o que levou a Khadija a se transferir para o Minas. Khadija, é com você. Primeiramente, boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir? Boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente a Deus por ter conseguido se reunir todas as mulheres maravilhosas para fazer parte, né? Queria agradecer a Sensei Fabiana por ter me dado o convite, por ter me ligado. Eu fiquei muito feliz de saber que eu ainda estou fazendo parte da família do judô feminino capixaba. Queria agradecer a todas essas mulheres que puderam participar. A FEJ eu queria agradecer também, a tudo. Bom, para mim ser breve, né? Eu comecei no judô com os meus 10 anos de idade, em 2014. Eu entrei no judô a princípio porque a minha médica tinha pedido para mim entrar porque eu era obesa. Da minha idade, né? Eu não podia ser assim. E aí ela chegou para mim e pediu para mim entrar em qualquer esporte. Só que aí uma amiga da minha mãe, de tempos antigos, a Abigail, ela falou com a minha mãe que o marido dela, o Derick, ele até sensei daquele judô, meu ex-sensei, falou que ele tinha uma academia de judô lá perto do meu bairro. Aí ela falou que eu ia gostar tudo, eu fui fazer uma aula experimental. Quando eu fiz a primeira aula, nossa senhora, eu me apaixonei, porque eu levo para mim, se você entra no judô, você só sai porque você não se deu bem. Porque quem entra e se dá bem, fica, sempre volta. Como as meninas mesmo tinham falado, né? Algumas saíram por causa da família e agora estão voltando. Então, é assim. Bom, minha primeira competição foi em 2015. Eu fiquei em terceiro lugar no estadual daqui do Espírito Santo. E aí consegui me classificar por regional, brasileiro regional. Lá eu fiquei na categoria menos 64 em quinto lugar. Era uma faixa cinza, primeiro regional, primeira competição assim forte. E aí eu entrei, eu saí chorando porque eu não sabia o que eu podia fazer, né? Aí a minha mãe sempre me apoiou, sempre me apoiou. Minha família sempre me apoiou também. Eu, graças a Deus a tudo isso. Eles nunca falaram que eu não podia fazer, que eu não queria. E eu sou muito grata por tudo isso. E aí, ao longo do tempo, eu fui treinando. Sempre, quando eu viajava, eu tentava trazer medalha, trazia. Já fui campeã em Brasileiro Regional, em Copa Minas. Fiquei em segundo na Copa Rio. Fiquei em terceiro no Sênior da Copa Minas. Eu fiquei em terceiro no Brasileirão. Então, eu tenho bastante títulos e também tenho bastante derrotas, né? Como a Isabelle falou, é perdendo que você aprende, né? Certo? E aí, chegou um ponto da minha vida, em 2018, quando eu comecei a seguir o judô, mesmo assim, rendimento alto, porque eu era sub-15, então sub-15 você já começa com rendimento meio alto. E aí, eu conheci um sensei, no finalzinho de 2018, que ele me ajudou bastante, fora os meus outros senseis, né? Que foi o Derick, que ele sempre me ajudou, sempre me apoiou, sempre estava do meu lado, sempre... teve uma época que, se eu não me engano, em 2017, meu primeiro ano sub-15, ele treinava à tarde comigo, me dava porrada, eu apanhava para ele mesmo, eu levantava, desculpa falar assim, puta, mas caía e levantava, caía e levantava. Mas foi aí que eu comecei a aprender o que é realmente o judô, porque você cai e levanta.
Então, você tem que ser ágil para cair e levantar o mais rápido possível. Aí eu conheci esse técnico, né, em 2018, no finalzinho de 2018, e aí ele me ofereceu, assim, vou falar, uma ajuda para mim evoluir mais ainda do que eu já estava. Então, juntou o útil ao agradável, no caso do Eric e o Sensei Félix, e aí os dois me proporcionaram coisas maravilhosas, que assim, sem os dois, sem a minha família, sem o apoio dos meus amigos, dos meus colegas de treino, eu não estaria onde eu estou. E aí eu fui treinando, eu treinava todo dia, gente. Eu falo que nas minhas férias de 2019, em janeiro, eu não tive férias. Eu literalmente não tive férias. Eu comia tatame de 6 horas da manhã até as 10 da noite. Então, assim, quem quer mesmo, corre atrás, porque não é fácil. Como as meninas falaram que quem come tatame é pauleira. Então, tipo assim, eu apanhava, mas eu levantava, porque se você desistir na metade do caminho, você não tem como você voltar para trás. Você vai para frente ou você fica ali estagnado. E aí, eu fui treinando, fui para minhas competições, consegui trazer medalhas, algumas fui perdendo, mas faz parte. Então, chegou um auge da minha vida que eu já era campeã aqui dentro do estado, então não tinha mais ninguém, assim, que conseguia me bater. Quando tinha, porque eu também sofri pela categoria, que não tinha ninguém inscrito na minha categoria. E aí eu cheguei e falei para os meus pais, eu falei, mãe, pai, não dá certo mais aqui, o estado não oferece uma condição boa, infelizmente. Não é só a FEG, é o estado todo, porque eu conheço amigos de outros esportes que falam a mesma coisa, que saíram para fora porque o estado não oferece. E aí eles pegaram e falaram, beleza, vamos tentar então a seletiva do Minas, que era a que estava mais perto assim, né? Eu peguei e falei, ok. Para isso eu tive que comer tatame de novo, eu tive que treinar o dobro do que eu já treinava, para mim conseguir passar na seletiva do Minas. E aí chegou em novembro, eu fui fazer seletiva, assim, eu tava tremendo igual eu tô aqui, só para vocês que eu tô muito nervosa. E aí eu fui tremendo, mas eu falei, não, eu comi tatame o ano todo, esses anos todos, desde 2015, vamos falar assim, né? Eu comi tatame para me chegar aqui e amarelar? Não. Eu vou fazer o meu judô, vou fazer certinho, se eu passar, passei, tô feliz. Se eu não passar, ano que vem tem mais, a gente tenta. Aí eu fui para fazer, né? Eu agradeço muito ao Sensei Félix pelo projeto do Corpo de Bombeiros com os outros meninos. Agradeço muito ao Sensei Eric por sempre estar me dando todo aquele apoio. Agradeço todos os meus amigos que fizeram parte, outros senseis também fizeram parte dessa minha trajetória, porque eu vou falar assim, eu agradeço a todo mundo do Espírito Santo, porque eu nunca tive tanto apoio igual eu tenho agora. É sério. Toda vez que eu recebo uma mensagem de alguém, eu fico muito feliz e grata por tudo isso. E aí, quando eu fui fazer a seletiva, eu mandei mensagem para minha melhor amiga e falei, amiga, eu não sei se eu passo, eu tô muito nervosa, não sei se vai dar certo. A gente brinca assim, né? Falando, ai, amiga, se não der certo, ano que vem a gente tenta nós duas juntas, a gente vai morar juntas. Aí, simplesmente, eu fui e passei. Graças a Deus eu passei, eu tive todo apoio. Eu fui até com a tia Ana, com o Isaac, com os meninos, e aí eu passei. Quando eu recebi aquela notícia, nossa, pensa numa menina que, assim, pulou de alegria, chorou. Quando a minha mãe já meio que sabia, Sensei Félix também, a maioria sabia, mas eu não sabia. E aí, quando eu passei, eu fiquei muito feliz. Bom, agora entra a parte difícil, né? Eu fui falar com a minha família, minha avó, meu avô, todo mundo. E é aquele negócio, né? Eu sou a caçula, a caçulinha não, né? Eu sou a mais velha, de todos. E aí eu sou a primogênita, né? E basicamente eles falaram que não, eu não aceito você ir, não vai, não dá certo. Você vai sair muito nova, com 15 anos, já morei em outro estado, seus pais não vão. E aí eu peguei e falei, não, eu vou. Eu comi tatame desde 2014. Para chegar aqui e falar que eu não vou, não, eu falei, eu vou, porque é o que eu quero, sabe? E aí eu fui, falei com eles, todo mundo ficou praticamente, todo mundo contra, até hoje eles são contra, mas os meus pais realmente me apoiaram e falaram,
se você quiser ir, vamos, eu vou pagar, eu vou te ajudar, vai dar tudo certo. E aí eu acabei indo para Minas, me despedindo do pessoal da FEG. Eu fiquei muito triste, porque desde quando eu entrei no judô e entrei nas competições, eu conheci pessoas maravilhosas que entraram na minha vida para fazer diferença. E, tipo assim, até hoje eu sou grata a todo mundo. Por mais que seja um sorrisinho que tiraram do meu rosto, eu sou grata por tudo. Porque aonde eu tô, não foi só por causa de mim. Primeiramente foi por causa de Deus. Primeiramente a todos os meus amigos e familiares, senseis, o pessoal todinho. Então, eu sou muito grata a todos. Esse é um resumo do resumo, assim, da minha história para vocês. E tomara que vocês gostem. Se quiserem saber mais, depois vocês vão falar, tá bom, gente? Beijão. Obrigada, Khadija. E agora, dando continuidade a esse encontro maravilhoso, nós vamos chamar também a nossa convidada de honra, Sensei Gabriela Souza, do Rio de Janeiro. Ela é educadora física e também pesquisadora do judô feminino. Com você, Gabriela Souza. Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui sem ar de tantas histórias incríveis e rindo, né? Porque a Khadija é muito engraçada falando também, né? Além de tudo. Então, estou aqui me recuperando dessas falas, mas queria começar com um agradecimento especial à Alessandra, que fez esse contato e teve forças para reunir todas vocês. E aí fica até um orgulho, né, de a gente ter essa amizade e eu poder fazer parte desse momento histórico para o judô feminino do Espírito Santo, em que eu acredito que tanto as meninas que estão aqui quanto as que estão assistindo a gente, inclusive de fora do estado, né? Estou vendo meninas aqui no chat do YouTube de todo o Brasil. Então, você vê que todo mundo torce realmente para o judô feminino capixaba. Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa história. Então, eu queria agradecer esse contato aí que foi feito pela Alê e conhecer pessoas que eu só conhecia pelas histórias, né? Então, a Fabiana, a Rosana, a Marilac, a Marília, eu já ouvia falar dessas pessoas, mas nunca tive oportunidade. E para mim é uma honra, né? Vocês falaram que eu sou convidada de honra, mas na verdade a honra é totalmente minha, porque eu fui atleta de judô também, né? Comecei o judô com 6 anos de idade, no finalzinho dos anos 80, mas eu assim, tive uma passagem pela seleção e tal, mas o meu feito mesmo do judô, eu acho que foi depois de eu ter parado de lutar, né, em 2004, e foi quando eu entrei para o meu mestrado para estudar a história do judô feminino. Né? Alguém um dia virou para mim e falou assim: nunca ninguém escreveu essa história. Eu falei, como não? Eu achei um absurdo ninguém ter escrito essa história. E falei, tem que estudar isso. Lá foi 2005, mais ou menos, foi quando eu estava entrando no mestrado. E aí virou um desafio, virou uma missão de vida escrever essa história. E nisso você vai conversando com uma, conversando com outra, e eu acabei conseguindo construir essa história. Para hoje estar aqui no meio de vocês todas, eu estou extremamente emocionada e ouvi atentamente a todas as histórias aqui, de ponta a ponta da trajetória do judô feminino capixaba. Então, queria muito parabenizar a federação por ter dado esse apoio e mostrar que ela entende que o papel da mulher, principalmente hoje em dia, e reconhecendo esse passado. Né? Então, é mais importante do que dar um apoio para o futuro, é reconhecer que existiu um passado e que, de certa forma, foi invisibilizado, mas que não é uma realidade apenas do Espírito Santo, essa invisibilidade. Né? Todo o Brasil teve o seu momento de invisibilidade. Né? Então, construir essa história, né, e trazer, dar voz a algumas mulheres, e muitas delas, que a gente chama das anônimas, famosas anônimas, é uma coisa muito interessante quando a gente fala famosas anônimas, porque são pessoas que são conhecidas apenas no seu meio microsocial, né? Só nos seus amigos ali, da sua academia, às vezes do seu bairro, para aquela região. Saiu daquela região, ninguém nunca ouviu falar daquela pessoa. No entanto, ela tem feitos e elas têm uma importância para aquele público, para aquele local, que talvez, às vezes, uma pessoa que saiu, foi embora, nunca mais voltou, ninguém nunca mais ouviu falar. Então, essas anônimas, elas também constroem uma história, porque muitas vezes, aqui foi relatado histórias com relação a mulheres que entraram no judô por conta de ajudar a outra, ou foi inspirada por uma outra. Essa que entrou junto já não faz mais, mas vocês estão aqui, e outras se tornaram sensei, outras se tornaram inspirações, e algumas ficaram pelo meio do caminho, né? Então, às vezes, até uma que ficou pelo meio do caminho tem a sua importância, como foi falado aqui hoje,
né? Vocês citaram pessoas aqui que não fazem mais judô, abandonaram o judô, mas olha a importância que elas tiveram, né? A Saile deixou isso aí bem claro para a gente nessa fala dela, né? Então, quantas pessoas são tocadas pelos projetos que a Renata desenvolve, né? Então, assim, não só as histórias de vida transformar as próprias vidas, como a Marília contou aqui, né? Uma relação tão pessoal que ela tem com o judô, e, no entanto, o que se envolve, o que se tem por trás para falar sobre isso. Então, quando eu construí essa história, lá em 2005, que eu comecei no mestrado, eu consegui reunir 28 relatos, foram 28 entrevistas. Foi muito difícil de ter essas entrevistas, porque em 2005 não existia internet como existe hoje. Né? Para vocês terem uma ideia, eu tive um gasto de R$800 numa única ligação, porque tinha uma atleta que estava fora do país. Então, eu precisava falar com ela o tempo que fosse necessário, e eu tive que pagar por isso. E fora outras ligações, né? Tinham 2 atletas fora do país. Então, eu tinha que falar com elas, porque uma delas era a Tani Shi, né? Então, não tinha como não tê-las nos meus relatos. Então, eu tive que construir essa história. E aí eu fui vendo, fui verificando, inclusive passei pela história do Espírito Santo muito rapidamente, porque o Espírito Santo realmente não participou desse primeiro momento do judô feminino, né? Ele era proibido até 79, então assim que ele deixa de ser proibido por lei, você tem o primeiro campeonato brasileiro, que vai acontecer em 1980. Né? Então, em 80 não tinha uma representação capixaba feminina, né? Não existia isso, tanto que a Rosana trouxe para a gente aqui essa informação, né, de que foi em 82 o primeiro movimento que teve estadual para o judô feminino. Mas, no entanto, não significa que essas mulheres não estivessem fazendo judô. E isso aconteceu também no Brasil inteiro. Mulheres começaram a fazer judô no final dos anos 50. As mulheres faziam judô já, muitas mulheres faziam judô nos anos 60 e muitas nos anos 70. Tanto quando elas se encontraram no primeiro campeonato brasileiro no Rio de Janeiro, elas falaram assim, nossa, tem vários relatos iguais que falam assim, nossa, de onde saiu esse tanto de mulher? Nossa, de onde saiu isso tudo? Lá na minha agremiação tem eu e mais uma. Nossa, só conheço uma na minha cidade inteira. Nossa, nunca vi menino. Até hoje eu só competia com meninos. Tinham meninas que tem relatos, no caso da Kazuê Ueda, que foi para o Campeonato Sul-Americano, uma eventual história de que em 79 foram para o Sul-Americano com nomes de homens para poder sair do Brasil, né? Que é uma história folclórica contada aí, mas até ela falou assim, o Sul-Americano, que ela foi no Uruguai para ter essa representação brasileira, foi a primeira competição dela. Nem no Brasil ela tinha lutado. Ela chegou lá, foi a primeira luta que ela fez, foi o primeiro Shiai que ela fez, foi no Campeonato Sul-Americano para representar o Brasil, porque precisava somar pontos, né, da equipe feminina com a equipe masculina. Né? Então, isso perdurou, esse método de só levar mulheres que pudessem participar de competições só quando se somava o ponto masculino e feminino, isso durou até o final dos anos 90. Né? Durou até o finalzinho dos anos 90, e aí a gente tem essas histórias aí incríveis sendo atravessadas, né, que fala sobre essa questão da adesão e da permanência da mulher, e os meus estudos eles vão nesse sentido de mostrar o porquê dessa adesão, o porquê dessa permanência, o porquê até da evasão. Né? Então, isso são histórias e são construções que a gente precisa saber, que a gente precisa conhecer para poder identificar aonde não errar de novo. Então, movimento como esse aqui hoje, né, não vai parar por aqui, claro que não, vocês agora vieram para ficar, né? Então, movimentos como esse, eles vão acontecer muito mais embasados em histórias que não podem mais se repetir. Né? Então, a gente tem aí uma ruptura muito grande, né, na história do judô feminino na virada dos anos 2000, né, não só em termos de geração, que a gente considera que já uma terceira geração estava se formando em meados dos anos 2000, né, exatamente mais ou menos em 2007 para 2008 em Pequim, é que essa geração realmente se configura para a terceira geração, mas em 2001, quando a gente tem a mudança da CBJ, vem uma primeira ruptura muito, muito grande. Uma primeira ruptura com essa mudança da CBJ, em que ela vai realmente começar a não colocar mais as mulheres só em eventos que somassem pontos do masculino e do feminino. Se fosse só masculino, só ia homem, não ia mulher. Eu mesma fiquei sem participar de umas 3 competições. Eu não fui num Universiade, num Mundial universitário, deixei de ir porque só levavam os homens. E mesmo que a gente tivesse dinheiro, não podia ir. Mesmo que você quisesse pagar e tivesse patrocínio, você não podia ir. Então, essas foram histórias que aconteceram e que mudaram completamente na virada dos anos 2000. Aí a gente tem mudanças significativas em termos políticos, né? Quando a gente fala da Lei de Incentivo ao Esporte, quando a gente fala da Lei PIVA, Bolsa Atleta, foram 4 leis, Bolsa Atleta, Lei PIVA, Lei de Incentivo ao Esporte e, deixa eu ver aqui, Lei de Incentivo
Bolsa Atleta, foram essas características aí que aconteceram politicamente falando e que as mulheres foram extremamente beneficiadas, né? E até a gente comenta isso, que a dificuldade que a mulher atleta hoje passa, né, que a Khadija trouxe aí esse enfrentamento dela para hoje conseguir entrar na seleção, ela é uma dificuldade diferente dessas dificuldades do passado, né? Então, é o que a gente costuma dizer, meninas de hoje não conseguiriam passar por coisas que mulheres do passado passaram, e vice-versa. E vice-versa, né? Porque hoje a gente já ouviu relatos de meninas que reclamaram do quarto do hotel não ser suficientemente confortável, né? E a gente, na nossa época, dormia em tatame. Eu cansei de dormir em tatame em cima da mesa porque o rato passava no chão. Então, assim, cansei de viajar dessa forma, né? Então, acredito que muitas aqui devam estar lembrando aí de algumas passagens bem estranhas nesse sentido, porque não existia dormir em hotel. Eu, sinceramente, não tenho uma lembrança de hotel. Eu não tenho, a não ser em Universiade. Eu fui no Universiade e realmente o hotel era maneiro. Então, se não fosse nesse nível, aqui no Brasil, eu não lembro, depois as meninas falam aí um pouco, eu não lembro de ter ficado em hotel. E hoje em dia não existe você dormir num tatame, num dojo, né, um aquecendo o outro praticamente, para as pessoas conseguirem dormir sem se preocupar com baratas e ratos, né? Então, a gente tem aí uma ruptura muito grande em relação a essa política, e é aí que a gente vai ver realmente os resultados acontecerem, os resultados, eles aparecerem para o judô feminino ser hoje o que é. E que o judô feminino ser hoje o que é, na verdade, a gente está aqui hoje, também tem uma importância com relação a esses resultados das mulheres. Eu até acho que a pandemia, né, hoje, que a gente está podendo fazer aqui hoje, de se ouvir mais, que é o que a pandemia está obrigando a gente a fazer, se ouvir mais, né, ter espaço para ouvir, parar para poder escutar os outros, está permitindo que a gente conheça um pouco mais essa história. Eu escrevi essa dissertação de mestrado em 2008. Eu tenho um livro, né, Mulheres do Tatame, Judô Feminino no Brasil, ele foi lançado em 2011. Nós estamos em 2020 e hoje é a primeira vez que eu estou podendo falar sobre esse livro em que as pessoas estão parando para escutar. Então, eu penso que histórias como as que foram contadas hoje, têm muitas interseções. Histórias da dificuldade capixaba, elas têm muitas semelhanças com todas as histórias de todas as mulheres de todos os estados brasileiros, resguardadas as suas devidas características culturais, obviamente, porque a gente sabe que existiu uma polarização do judô entre Rio e São Paulo durante muito tempo, né? O fato da CBJ ter se concentrado no Rio de Janeiro trouxe uma série de benefícios, ao mesmo tempo que a nata do judô estava em São Paulo. E a gente tinha aí uma pulverização de alguns sensei pelo Brasil, que faziam com que o Sul tivesse também uma tradição, até hoje, né, tem uma tradição muito grande, aí é Rio de Janeiro, Sul, e a gente aí tem um crescimento muito grande, a representação do judô feminino de Minas também sempre foi muito grande, baiano, de Pernambuco, né, então a gente sempre teve grandes representações de alguns lugares. A gente tem, por exemplo, relatos, né, que precisam ser um pouco mais investigados, do primeiro campeonato brasileiro, por exemplo, o primeiro campeonato em nível estadual ter acontecido no Pará. Né? Então, você fala assim, qual é a tradição que existe do judô feminino? Né? Então, se você parar para pensar individualmente, né? Pessoas individualmente falando, mas tem uma pessoa que saiu do estado tal, tem uma pessoa que saiu do estado tal. A gente tem que pensar no coletivo, como que a gente vai fazer a partir dessas histórias? Né? E hoje a gente trouxe aqui duas meninas que são da geração atual, que uma escolheu ficar no Espírito Santo e a outra precisou sair do Espírito Santo. A gente precisa compreender o que as federações precisam fazer para que essas pessoas permaneçam nos seus estados. Né? Que falta de apoio será que foi essa? Às vezes é um detalhe, às vezes é uma coisa muito pequena, às vezes é uma tensão, às vezes é uma leitura diferente que a gente pode fazer sobre essa pessoa, que já vai fazer a pessoa segurar no estado, naquela cidade. Né? Então, a mulher ela tem um papel, um momento histórico dela hoje, é um momento de protagonismo. Né? Já teve aqui apontado as mulheres na gestão, né? que a Rosana falou aqui, que existe agora essa representação dentro da CBJ, algumas federações já começaram a colocar suas mulheres como presidentes, já tem pouquíssimas. Né? Acho que na história do Brasil, assim, do judô brasileiro, nós temos duas que foram eleitas apenas, né? Mas a gente tem pouquíssimas representações, mas que a gente sabe que tem e que a gente tem que se espelhar nelas e entender por que elas não permaneceram, porque atualmente não tem nenhuma. Né? Então, por que não tem nenhuma? Então, a gente precisa se questionar aí com relação a essa participação, sobre essa importância delas, para a gente compreender como que a gente pode fazer para melhorar isso tudo. Né? Então, ouvir essas histórias, estar aqui, poder participar disso daqui, poder trazer um pouco dessas reflexões, porque, no final das contas, o meu estudo ele é feito pela espinha dorsal que está aqui. Ó, né? Eu comentei isso com ela já, que o sangue que corre dentro do meu estudo é feito a partir de histórias como as que a gente ouviu aqui.
sem essas histórias eu não consigo fazer os meus estudos. Então, o que eu faço é uma análise, né? Uma análise para a gente poder compreender como que a gente pode fazer para ressignificar essa participação das mulheres dentro do judô brasileiro, né? Então, uma coisa que eu trago, e que eu acho muito importante a gente falar, é que, como já foi falado aqui, a mulher no judô, assim como o homem também, quando para de competir, ele tem outras formas de participar no judô, né? Outras formas. No entanto, o fato de terem poucas meninas competindo, né? Eu vou trazer até um dado aqui da FIGE, né? Porque a FIGE só em 2018, em 2 anos apenas, que a FIGE criou uma comissão de equidade de gênero. Eu quero destacar o que é a diferença entre equidade e igualdade. Equidade é você ter aquilo que você precisa para alcançar o sucesso. Ou seja, eles dão até um exemplo de judogi, né? Não adianta você querer dar um judogi A1, né? Um judogi de um tamanho para todo mundo, para quem é da categoria leve até a categoria pesado. Não adianta você querer dar o mesmo kimono para todo mundo. Isso é igualdade. Você está dando o mesmo kimono para todo mundo. Agora, você dá um kimono que seja do seu tamanho, é equidade, porque você dá aquilo que a pessoa precisa para alcançar o sucesso. Então, a gente tem que entender que, como a FIGE fala, existem 11 mil atletas filiados lá na FIGE. 11 mil homens, são 11 mil homens para 5 mil mulheres. 3 mil mulheres, se não me engano. 5 mil mulheres. 11 homens para 5 mil mulheres. Você tem, na arbitragem, 18% apenas das mulheres são árbitras internacionais. Isso é FIGE, tá? Isso daí está lá no site da FIGE, vocês podem ir lá ver. 18% das mulheres são árbitras. Eles têm uma campanha de ter um número maior de árbitras. Então, é um trabalho que está sendo feito muito recente. É muito recente. E a gente, no Brasil, tem uma realidade um pouco pior, porque a gente tem uma representação de 11%, em torno de 11% de mulheres árbitras. Nosso cenário brasileiro ainda é um pouco pior. E fica pior ainda quando a gente vai colocando essas mulheres numa posição de liderança, numa posição de poder, numa posição de influência. E que no judô, para a gente, esse poder e essa influência poderia ser também, por exemplo, uma kodansha. Nós temos no Brasil, apenas 2% das mulheres cadastradas no Zenpô são kodansha. 2%. O que isso quer dizer? No universo de 420 kodansha, no total, 9 são mulheres. 10 porque agora vai ser incluída mais uma. Cadastradas do Zenpô. Podemos ter mais algumas nas ligas ou algo do tipo, mas esse número não aumenta muito. O que será que isso quer dizer sobre as mulheres? Nós temos aqui, nessa live, várias mulheres que fazem parte da primeira geração do judô feminino brasileiro e estão no 3º, 4º dan. Por que seria isso? Que política é essa que é feita para as mulheres em termos de dar representatividade, em termos de dar esse poder, de dar essa liderança, né? Por que essas pessoas... A gente sabe que também tem homens que poderiam estar mais avançados em suas graduações, mas a gente sabe também que existem muito mais homens que têm muito menos história do que essas mulheres que estão aqui e que são kodanshas. Então, assim, qual é o critério, então? E o nosso critério de ser kodansha é muito diferente do critério do mundo, do critério japonês, é muito diferente. Nós temos na história do judô mundial, né, a história da Keiko Fukuda, por exemplo, que ficou na geladeira há muito tempo até conseguir ganhar as suas graduações também. Então, há uma representação, há um machismo muito grande, com certeza, que ainda insiste em perdurar. Existe, não tem como... Se alguém disser, nunca vi, não sei, não vejo, não significa que não existe. Se você está dizendo que você não vê, não significa que não exista. Isso é, por exemplo, uma fala do pessoal da CBJ hoje. Não, aqui não tem machismo, não. Aqui todo mundo se respeita. Sim, todo mundo se respeita porque você está falando de um grupo, subgrupo, subgrupo. Vai para a base. Vamos ver se ainda tem meninas que não entram porque os pais falam que não é esporte para menina. Quantas pessoas a gente conhece que ainda existe isso? Quantas pessoas ainda chegam a ver o número de meninas entre 14 e 18 anos que desistem do judô? Quantas são essas meninas entre 14 e 18 anos? Por que será que elas desistem? Quais são as variáveis que levam elas a desistir? Nós ouvimos aqui vários relatos de mulheres que conseguiram, no caso das mulheres que estão aqui, que conseguiram refazer a sua vida depois de fazer uma família, de formar uma família e voltaram para o judô. Os motivos são os mais variados, mas o que importa é que essa geração de hoje tem que construir um novo caminho para as próximas a partir do momento em que elas podem entender que elas vão ser mães, elas vão ter uma família, elas vão construir uma família, mas nem por isso elas precisam abandonar. E esse abandono, ele pode ser temporário. A gente sabe que uma vez no judô você nunca mais sai dele, né? Judô é um estilo de vida, judô é uma filosofia, então não significa que você vai sair dele. Hoje a gente tem aí essas plataformas digitais que vieram para ficar. Não justifica mais uma mulher sair e dizer não posso mais fazer judô porque virei mãe.
E você vai ouvir isso porque você vai ouvir um marido dizer, ou você vai ser mãe ou você vai ser judoca. Vai ter gente que vai dizer isso, né? Então, se a gente não fortalecer esses laços, como a Federação do Espírito Santo está começando a fazer, e fica aí exemplo para outras federações seguirem o exemplo do Espírito Santo, por mais que as mulheres do Espírito Santo tenham entrado um pouquinho depois aí nesse cenário, 2 anos depois do restante do Brasil, não significa que elas não possam ser pioneiras em outras demandas. Então, não significa, muito pelo contrário, o que fez vocês, o que fez essas mulheres se tornarem o que foram, a história que tiveram, mas também não consegue fazer as mulheres permanecerem no Estado, pode ser o que vai vir fortalecer a partir de agora com um evento como esse, que vai durar 3 dias, com um evento como esse, que vai reunir todas as mulheres, em que as mulheres vão saber que não estão sozinhas, em que as mulheres sabem que tem outras que sofreram tanto quanto ou mais do que vocês por terem desistido e para permanecer. Né? Todas essas falas que nós ouvimos aqui são falas que são para motivar, para mostrar que as mulheres elas têm muito mais força do que todo mundo pensa, que as mulheres têm muito mais vontade de estar aqui do que todo mundo pensa. E a gente não pode permitir que falem assim, como eu já ouvi. Mas também tem poucos homens como árbitros internacionais. É difícil você conseguir uma vaga como árbitro internacional como homem também. Aí a gente tem que falar, não compara judô feminino com judô masculino. As mulheres entraram no cenário mundial 30 anos depois dos homens. Isso é injusto, é uma injustiça sem tamanho, comparar laranja com banana. Não dá para você comparar as duas coisas, porque o judô feminino entrou muitas décadas depois. Então, não tem como você comparar. O fato de você ter poucas meninas fazendo judô lá na sua adolescência, na sua infância e tudo mais, não significa que primeiro que elas vão ter as mesmas oportunidades. Não vão ter. Não tem como elas terem as mesmas oportunidades. As mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens. Porque as mulheres sempre vão ter que fazer o dobro para conseguir a metade. E não é diferente no judô. Então, a gente realmente precisa criar uma rede de segurança entre as mulheres, criar uma rede, que a gente entra até com aquela sororidade, né? Onde as mulheres apoiam as mulheres. Quantas mulheres preparadoras físicas vocês conhecem? Quantas mulheres vocês conhecem liderando uma equipe? Né? A gente tem aí um dado muito interessante, que é uma investigação que eu ainda estou fazendo, com relação às quantidades de mulheres técnicas no Brasil. São 2.806 pessoas cadastradas no Zenpô, como técnicos. Né? Quando você cadastra uma pessoa como técnico ou auxiliar técnico. 2.806 pessoas cadastradas. Dessas pessoas, apenas 164 mulheres. Repito, 2.800 pessoas, apenas 164 são mulheres cadastradas como técnicas e estão em dia com a CBJ. Olha esse número, que grave. Mulheres como técnicas. Nós temos estados que têm 0 mulheres como técnicas. Então, essas mulheres não são técnicas por quê? Que cargo de liderança ou que talvez ameace alguém colocar uma mulher num cargo como técnica? Será que não seria a hora dessas federações colocarem mulheres como técnicas para mostrar que elas não precisam ficar provando para ninguém que elas sabem mais do que os homens? E é o que acaba acontecendo. Eu fiz pós, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, por isso eu mereço. Mas homem nenhum precisou fazer isso para estar no cargo que ele está. Ou poucos precisaram, porque as oportunidades são diferentes. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção, e é nessa leitura, nessa percepção da participação das mulheres no cenário do judô, no cenário da gestão, no cenário de liderança, em qualquer outro cenário que a gente queira que permaneça, em que se fortaleça, é que a gente tem que falar. Dentro do meio corporativo existe um termo que se chama teto de vidro. Teto de vidro é quando a mulher sabe que ela é uma expressão que se usa quando ela sabe que ela pode alcançar um cargo mais alto, mas tem um teto impedindo que ela passe. Muitas de nós já conseguimos romper esse teto de vidro. No entanto, existe a outra teoria que diz que agora elas estão no chão de gelo, porque esse chão pode se quebrar. E uma vez esse chão partido, ela cai de vez. Então, as mulheres usam essa condição para viver. Então, o judô feminino não é diferente. Nós temos o exemplo da Rosicléa Campos, né, uma técnica tão representativa dentro da nossa comunidade judoística. Ela tem uma história toda específica, que vale uma live sobre esse processo, né, de entrada dela na seleção. Então, você tem ela rompendo esse teto de vidro, mas ela já não está mais lá. Já não está mais lá. Então, é tudo muito sensível, essa participação das mulheres. Se a gente não fortalecer esses laços, se a gente não se fortalecer enquanto uma rede, é Espírito Santo, é Rio de Janeiro, é São Paulo, qualquer outra, a gente precisa realmente construir essa força para que o judô feminino consiga, de fato, permanecer, de fato, se fortalecer. Né? Então, é basicamente isso que eu vim para passar essa mensagem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Gabi. Maravilhoso ter você aqui, ouvir você falar na sororidade feminina, na participação da mulher, nos números que você nos trouxe. E olha, gente, tenho certeza que a maior parte das perguntas foi respondida só na fala da Gabi. Né? O Marcelo perguntou
o que falta da participação da mulher na gestão capixaba. E o sensei Leonardo Serra, vocês, nesse momento atual que falamos sobre diferenciação entre o masculino e o feminino, a Gabi falou brilhantemente discorreu sobre essa diferenciação quando atuavam como competidoras. Ela até nos falou que várias vezes tinha condições para ir, tinha como pagar a passagem, mas não podia ir porque só o masculino pontuava, então o feminino não podia viajar. E também outra pergunta aqui sobre arbitragem. Por que a arbitragem capixaba é pouca? Sensei Fabiana Tebaldi, pode nos ajudar nessa pergunta? A arbitragem, no caso, feminina? Arbitragem feminina. Primeiro, por que a participação das mulheres na arbitragem capixaba é pouca? Primeiro, por falta de incentivo dos professores. Eles não têm isso como meta principal, incentivar suas atletas a serem árbitras, né? Ou mesmo serem técnicas. Eles colocam que elas sejam atletas, ganhem medalhas. O foco é ganhar no final um troféu, como se o troféu fosse tudo na vida, né? Eu não. Desde o começo da minha carreira, eu tive tudo. Fui atleta, fui técnica e sou árbitra, graças a Deus. E depois também vem com a falta de incentivo. Se você não tem incentivo, né, dentro da entidade, você não tem nada. Você tem que ter incentivo, como a própria Gabi falou. Nós temos que ter incentivo. E isso eu falo, né, de todos os setores. Eu estou fazendo a minha parte, né, como do curso de arbitragem, da escola de arbitragem. Mas, se eu não tiver um apoio também dos professores, não vai ter nunca. Não vai ter nunca um feminino. Já tive a Saile, já tive a Larissa, que foi excelente também. Hoje eu tenho a Alessandra e tenho a Catarina. São as meninas que a gente tem. A falta está aí. Principalmente dos professores, que não querem, que acham que o lugar de mulher é só disputando para ter medalha. E não é isso. Obrigada, sensei Fabiana. O nosso coordenador técnico da FESH responde à pergunta que foi feita sobre a colocação da mulher, né? Ele responde da seguinte forma: na gestão da FESG, o espaço das mulheres está aberto em 2 diretorias. Temos mulheres valentes na administração das atividades. Essas mulheres valentes estão aqui conosco. Sensei Fabiana Tebaldi, coordenadora do judô feminino, e a sensei Rosana de Barros, coordenadora dos veteranos. E, dando continuidade às nossas perguntas, a sensei Eliane Pintanel, a nossa codancha, presente aqui do Rio Grande do Sul, perguntou se nós temos um dado de quantas judocas nós temos inscritas na Federação do Espírito Santo. Sensei, o Zenpo hoje não nos permite, teria que ser feita uma avaliação mais profunda. Então, mas na última competição que nós tivemos agora, em março, contamos com 64 atletas competindo. E, para fechar as nossas perguntas, por que muitas desistem nos momentos quando está chegando na categoria 18 anos, 20 anos, porque é uma fase de transição, onde muitas têm que escolher a universidade, casamentos. Então, os nossos enfrentamentos hoje são muitos, são vários, mas nós estamos aqui. Hoje foi o nosso primeiro dia, o nosso encontro, a nossa mesa redonda. Queremos dizer a todos que amanhã teremos o circuito funcional com a sensei Larissa Pauli e na quarta-feira, com a sensei Alessandra, nós teremos um treino técnico. Vocês estão todos convidados, estejam conosco e vamos prestigiar o judô feminino do Espírito Santo. Eu agradeço a todos os presentes, agradeço a Gabi por ter aceitado o convite, essas mulheres maravilhosas que temos no Espírito Santo, a nossa sensei, coordenadora Fabiana Tebaldi, pela iniciativa, junto com a Alessandra,
Meninas, vocês foram demais. Obrigada a todos, aqueles que participaram. Alguma pergunta que não foi respondida hoje, nós vamos responder ao longo da semana e teremos outras lives. Doutor Márcio, o senhor nos ouve? Bom, meninas, então ficamos por aqui. Até amanhã às 19 horas com o treinamento funcional com a Sensei Larissa Paulo. Obrigada a todos. Sejam bem-vindos, boa noite e até amanhã.